Olá, você de casa, tudo bem? Professora Débora Lívia, juntamente com você, para mais uma aula de língua portuguesa. Prepare o seu material de estudos e vamos juntos aprender um pouco mais sobre verbos, função e flexões. Na aula de hoje, a nossa missão será analisar a função e as flexões dos verbos no modo indicativo, considerando o gênero discursivo e a intenção comunicativa, ou seja, a que texto nós nos referimos e qual é o motivo daquele texto, qual é a intenção dele, o propósito que ele deseja alcançar, ok? Então, gente, nós iniciamos com esta imagem para motivar o pensamento, a reflexão de vocês. Eu gostaria de saber o seguinte, o que esse rapaz está fazendo, né? Eu acho que eu ouvi alguém dizendo assim, ele está subindo, professora. Pois é, existe um outro nome bem parecido, mais relacionado ao universo dos esportes, que é escalando. Ele está escalando uma montanha, inclusive da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam porque é de fato muito linda, tá? Então, este rapaz está escalando uma montanha. E eu pergunto a vocês o seguinte: escalar é uma palavra que indica o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Muito bem, gente. Escalar é uma palavra que indica um estado, né? Eu estou escalada hoje. Aí seria outra coisa. Não. Escalar, nesse contexto, lembram que nós dissemos que analisaríamos a função de uma determinada classe de palavras, considerando o gênero textual e o contexto de produção do texto? Pois é, a situação de produção do texto. Então, nós vimos um rapaz todo aparelhado escalando uma montanha. Logo, escalar aqui significa ou sugere uma ação, certo? E agora, que ação nós temos aqui? Registrem esta cena, tá? É algo muito raro, especialmente aqui em Teresina. Mas nós temos chuva. Está chovendo no sertão. Está chovendo em Teresina, é fake news. Mas está chovendo aqui na imagem, pelo menos, né? Então, olha só. Chover é uma palavra que indica o quê? Responda você. Ação, estado ou fenômeno da natureza? Ora, chover, ou chuva, né, é o quê? É um fenômeno da natureza. Então, dito isso, nós já conseguimos compreender muito claramente o que são os verbos. Os verbos são palavras que podem indicar três coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Professora, essa ação é no presente, é no passado, no futuro? Qual a ação que o verbo indica? Todas elas. Então, todo verbo pode ser flexionado de acordo com o tempo, de acordo com o estado, né? Então, ele vai indicar tudo isso, ok? Aqui eu trouxe um conceito bem resumido, bem simples, para que você de casa não esqueça o que significa, qual é o conceito de verbo. Olha só, os verbos são palavras usadas para afirmar algo sobre um ser, podendo designar ação, estado, fenômeno da natureza. Dito de outro modo, os verbos são as classes de palavras, elas funcionam como famílias. Então, nós temos a família do substantivo, que é uma das maiores, se não for a maior. Nós temos a família dos verbos, nós temos a família dos adjetivos, dos numerais, das preposições, e assim sucessivamente. E o que faz cada classe de palavra pertencer a um grupo e não ao outro? Por que que o verbo é verbo e não é substantivo, por exemplo? Por que que chover é verbo e não é adjetivo?
nós percebemos com isso, com essa simples reflexão, que cada classe de palavras, cada família de palavras possui características específicas, possui características distintas, ok? Então, verbo, para ser verbo, tem que apresentar algumas características bem especiais. E nós vamos conhecê-las a partir de agora. Olha aí, a primeira... Opa, calma lá, vamos falar primeiro das terminações. Nós temos a possibilidade de 3 terminações para os verbos. Os verbos podem terminar em AR. Quando eles terminam em AR, como é o caso de saltar, escalar, pular, falar, transitar, nós temos verbos da primeira conjugação, tá? AR, primeira conjugação. Depois, nós temos os verbos que podem terminar em ER. Nesse caso, eles são considerados verbos da segunda conjugação. Como é o caso de correr, viver, o que mais? Comer também, que é bom demais, né? Sabe outro verbo que pertence à segunda conjugação? O verbo pôr. Professora, mas pôr deve ser a 4ª conjugação, porque pôr termina com OR. Então, como assim que ele é da segunda? Acho que você trocou alguma coisa? Não. Pôr faz parte da segunda conjugação, porque a nossa língua portuguesa, ela tem a sua gênese, a sua origem, em parte, né, no latim. E lá no latim, o verbo pôr era escrito poer, né? P-O-E-R, certo? Então, é por isso que, apesar das modificações que ele passou ao, digamos, chegar aqui entre nós, né, ele ainda é conjugado na segunda conjugação, flexionado na segunda conjugação. E a terceira conjugação é IR, sorrir, agir, partir, mentir, né, professora? Não, é a terceira conjugação, mas não pode. Então, vamos lá. Olha só, temos aqui uma tirinha da Mafalda para exemplificar aquilo que estamos dizendo. Percebam, eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Que bando de ingênuos, né? Então, olha a reflexão que a Mafalda faz. Provavelmente, ela está numa aula de língua portuguesa e ela foi convidada a conjugar, a flexionar os verbos. É o verbo confiar, verbo de primeira conjugação. E aí nós observamos que ela, de fato, faz a conjugação corretamente, mas depois acrescenta também uma reflexão muito crítica sobre a confiança, né? Será que nós realmente podemos? Todo mundo pode confiar em todo mundo? Cuidado, né? Então, Mafalda diz que bando de ingênuos, né? Ou seja, para confiarmos em alguém, nós precisamos primeiro conhecer esse sujeito, conhecer essa pessoa, saber se ela realmente é confiável ou não, tá? Então, observem o seguinte, nós temos eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vai lá, vós confiais, eles confiam, beleza. Observem comigo que tem uma parte aqui que não muda, né? Tem uma parte aqui que não é alterada, que é essa partezinha marcada na cor verde. Nós a chamamos de radical. Nós temos o radical, que é a raiz, que é a essência da palavra, né? Nesse caso, nós estamos diante de um verbo regular. Ele é regular, por quê? Porque o radical dele não se altera quando nós fazemos a conjugação, tá? Então, dito isso, nós já entendemos o que é verbo e agora nós vamos entender por que o verbo é verbo. O verbo é considerado verbo porque ele apresenta esses 5 tópicos. É a única classe de palavras que apresenta esses 5 tópicos. Quais são eles, professora? Modo, pessoa, número, tempo e voz. Modo, pessoa, número, tempo e voz.
voz, tempo, número, pessoa e modo, tá? Para não esquecer. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente entender aqui. Modos, quais são? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, ele sugere uma ação que é certa. Eu tenho certeza que aquela ação já aconteceu, está acontecendo no presente, vai acontecer ou eu tinha certeza que ela poderia acontecer se alguma coisa não tivesse atrapalhado. Mais uma vez, o modo indicativo expressa uma certeza. Certeza de uma ação que já aconteceu, certeza de uma ação que está acontecendo aqui e agora, certeza de uma ação que acontecerá em um futuro, né, no futuro, ou certeza de uma ação que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu, tá? Então, são esse o sentido, tá, do modo indicativo. Então, ele é a constatação de algo certo, tá? Subjuntivo, ele reflete uma ação que é hipotética, duvidosa. É uma possibilidade, é uma condição. Talvez aconteça, talvez não. Exemplo, se eu fizer a tarefa de casa, eu terei boas notas. Se eu estudar, terei um bom emprego. Se eu obedecer, terei uma vida feliz e próspera. Se, observa, se, olha essa partículazinha, né? Então, é uma condicional, tá? E, por fim, o imperativo. Aí o imperativo fica fácil demais de lembrar. É só você olhar para o lado, para trás. Eu não sei onde é que está sua mãe, seu pai ou seu responsável. Você olha para ele assim, diz assim, modo indicativo, você, né? Pois é, por quê? Porque o modo indicativo, ele expressa uma ordem, um desejo, um pedido, uma solicitação. Então, observa aqui comigo, por exemplo. Levante-se. Vai estudar, menino. Vai, tal. Enche as garrafas. Que é isso? Modo imperativo. Ordem, desejo, pedido, solicitação, tá? Olha só. Agora, vamos lá. Quais são as pessoas do verbo, professora? Quais são? São os pronomes pessoais que nós já estudamos anteriormente. Vocês lembram? Então, são eles. Os pronomes pessoais são também chamados de pessoas gramaticais, tá? Então, nós temos a primeira pessoa, eu ou nós, dependendo do número, singular ou plural. A segunda pessoa, tu ou vós. E a terceira pessoa, ele, ela ou eles, elas, tá? Então, são essas as pessoas gramaticais, tá? Pessoa em número, vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu, a pessoa que fala. Segunda pessoa do singular, tu ou você, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, a pessoa de quem se fala. Então, a primeira pessoa é a que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala. Então, observa, eu fiz a atividade de casa. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda, não é? Você fez a atividade de casa, então é a pessoa com quem eu estou falando. Você fez a atividade? Terceira pessoa, ela que está me assistindo agora já fez as atividades de casa. Então, a pessoa de quem eu estou falando, de quem se fala, tá? E no plural, é a mesma ideia, ok? Então, nós temos o seguinte, primeira pessoa do plural, nós, as pessoas que falam. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês, as pessoas com quem se fala.
terceira pessoa do plural, eles, elas, as pessoas de quem se fala. Então, se a gente observar, nós temos uma marca, né? Algo que mostra que o verbo aparece no plural ou no singular. Que esse plural ou singular é indicado, ora pela ausência da desinência de número, né? Dessa partículazinha, desse S, ora pela presença dele, tá bom? Então, quando ele aparece, a gente já sabe que existe mais de um sujeito envolvido no processo comunicativo, no processo de comunicação. Então, nós temos aqui, observem, um poema de Carlos Drummond de Andrade, mineiro itabirano, grande autor da literatura brasileira, tá? Ele passou muito tempo de sua vida, saiu de Minas Gerais, conseguiu um emprego aí no serviço público e ficou trabalhando como jornalista e escrevendo, vivendo no Rio de Janeiro. Lembra aquela cidade que nós mostramos lá no começo da aula? Pois é, foi lá onde ele viveu a maior parte de sua vida adulta, tá? Então, nós temos, inclusive, tem uma estátua maravilhosa, maravilhosa dele lá na praia de Copacabana. Olha só, a gente tem aqui o poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu quero até que vocês retomem aquela imagem que foi apresentada enquanto nós lemos este texto. Ok? Vamos ler? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Professora, e esse poema? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Primeiramente, destacar que na poesia, na linguagem literária, não é? Nós temos o seguinte, a possibilidade de múltiplas significações, a possibilidade de muitos significados. Então, as palavras elas podem assumir diferentes sentidos a partir do contexto, né? Daquilo que é dito e até mesmo daquilo que não é dito, daquilo que é apenas sugerido pelo texto, tá? Então, aqui a pedra já começa a mudar um pouquinho de figura, porque ela não necessariamente representa a rocha, representa uma montanha, ou aquela pedrinha, né, que a gente encontra no quintal de casa. Não. A pedra aqui, observem, ela é muito particular, porque imaginem vocês, se nós estamos seguindo por um caminho, é muito provável que nós encontremos várias e várias e várias pedras. Mas o eu lírico aqui, ele diz que tinha uma pedra. Então, isso já nos faz pensar o seguinte, que no meio do caminho dele, durante a sua caminhada, apareceu uma pedra diferenciada, né? Tanto que ele parou para escrever, para pensar e escrever um texto sobre ela, não é? Então, nós entendemos que esse caminho, esse percurso que ele fez não necessariamente foi um caminho físico, um caminho material, materializado. Ele pode estar se referindo à sua vida, à sua jornada, à sua trajetória, à sua existência. E durante a sua existência e durante a sua trajetória, provavelmente, ele teve de lidar com uma pedra. E essa pedra, professora? Essa pedra pode simbolizar o quê? Um problema, uma dificuldade, um impasse, um medo, tá? Então, foi uma pedra, ou seja, foi um desafio colocado, não é, o que apareceu ali no meio do caminho dele e ele precisou fazer alguma coisa, né? Agora, eu pergunto a vocês, essa pedra, ele parou quando ele encontrou a pedra no meio do caminho? Ou será que ele seguiu em frente, avançou? Vamos analisar como é que a gente vai saber, como é que a gente pode descobrir isso? A gente pode descobrir isso quando a gente observa os verbos. Olha aí o verbo, qual é a função do verbo, professora? É indicar exatamente isso, o tempo das coisas, a ordem cronológica delas. Então, a gente vê o que tinha. Opa, não tem uma pedra, tinha. Então, isso significa dizer que esta pedra ficou no passado. Ou seja,
Este poema, na verdade, é uma memória. Este poema, na verdade, é uma lembrança de algo que aconteceu, de uma pedra que foi encontrada, mas também superada, mas também ultrapassada ou até mesmo escalada, porque nós vemos que ele já passou dessa pedra, ele disse que tinha uma pedra. Então, dito isso, nós entendemos o seguinte: a função dos verbos não é apenas você ficar ali, eu confio, tu confias, ele confia, eu amo, tu amas, ele... Não, não é isso, não é decorar como eles são flexionados, mas sim entender o propósito, o sentido, não é porquê, o porquê nós conjugamos, porquê nós flexionamos os verbos. Isso sugere sentidos no texto, quer seja o texto oral, quer seja o texto escrito, tá? Então, nós indicamos, ao flexionarmos os verbos, nós indicamos o tempo da ação, indicamos a pessoa, indicamos os sujeitos envolvidos. Então, se você diz assim, assaltaram determinada loja, né? Nós não temos uma determinação de quem fez, de quem praticou esta ação. Então, os verbos, eles são perfeitamente aplicáveis em todas as situações e eles nos orientam quanto ao tempo, ao modo, pessoa, eles indicam se aquela ação é uma certeza, uma hipótese, se é uma ordem. Tudo isso faz com que os verbos sejam extremamente importantes, necessários, relevantes para a compreensão do funcionamento da língua portuguesa, do seu dia a dia, da sua vida, da sua família, enfim, de todas as coisas que você faz. Tem verbo em todo lugar. E você precisa entender que eles têm uma função muito importante, que é de organizar essa nossa vida, tá bom? Gente, esta foi a aula de hoje, né? Nós temos aqui um pequeno texto que eu vou ler com vocês e vai ficar de atividade de casa. Vocês vão ficar pensando aí como é que o verbo funcionou nesse texto, para que ele serviu, e na próxima aula nós já iniciaremos com a releitura dele e algumas explicações. Então fique atento, você vai ter um intervalo entre esta aula e a próxima. Neste tempo, aproveite para refletir sobre isso, tá? Então, nós temos o seguinte: Procurando Nemo, né? Eu não aguentei, gente, estou na TV, mas é porque eu amo esse filme. Vamos lá. Procurando Nemo, né? O aclamadíssimo Procurando Nemo é outro filme da Pixar que encanta crianças e adultos. Na história, vemos o pequeno peixe palhaço Nemo viver as mais inesperadas aventuras depois de ser capturado por um mergulhador, porque ele foi muito teimoso. Enquanto isso, seu pai, Marley, percorre o oceano para trazer o filho para casa. Em meio à sua jornada, ele conhece Dory, a peixinha com problemas de memória, um coração imenso e muita atitude positiva, tão carismática que se tornou protagonista da continuação da trama, o Procurando Dory. Além do humor certeiro, do visual belíssimo e da trama envolvente, a animação nos relembra a força do amor da família e dos amigos, sem contar nas emocionantes demonstrações de coragem de Marley ao enfrentar seus maiores medos para resgatar o filho. Uma bela pedida para rir e se emocionar com os pequenos. Como os verbos funcionam aqui? Qual a função deles? Tudo isso e muito mais no próximo capítulo, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.